Boa noite! Está iniciando mais um Artcast. Artcast, para quem ainda não sabe, é um projeto desenvolvido pelas alunas da disciplina de Produção Cultural da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. Me chamo Lauriane Pereira, sou graduanda em Artes Visuais e hoje irei entrevistar Amanda Abreu, a quarta artista a participar do nosso programa. Amanda é natural de Pelotas, graduanda em Licenciatura em Artes Visuais pela UFPEL, desenhista e performer. Além disso, a artista faz parte do coletivo de publicações independentes Mugra Comics desde o ano de 2017. Neste espaço, Amanda compartilha ideias com mais dois artistas, Henrique Torres e Érico Noronha. Hoje, Amanda irá nos contar um pouco da sua trajetória e de como surgiu seu interesse pelo desenho e pela performance e de que maneira ela lida ou está lidando com seus processos de produções neste contexto pandêmico. Então, Amanda, conta um pouco para nós, né, de onde e de como surgiu o teu interesse pelo desenho e também quais são as tuas influências, né, em relação ao desenvolvimento desta linguagem. Muito obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz de poder falar um pouco sobre o meu trabalho aqui, nesse espaço. O meu interesse pelo desenho, ele surgiu na infância. Eu sempre me questionava sobre a ideia de imaginação e o lance da gente não... da imaginação ser uma imagem dentro da nossa cabeça, né? Essa coisa aí, não... a materialidade da imaginação. E aí eu perguntava isso, assim... meu tio, acho que minha tia, alguém aqui de casa falou, dá pra te desenhar, daí tu vê as coisas que tu imagina. E aí eu comecei a desenhar, assim, de um jeito bem compulsivo. Eu desenhava nas paredes, desenhava na minha roupa, desenhava em tudo. E ainda faço isso, né? Amanda, nós que agradecemos por você ter aceitado o nosso convite de participar do nosso Artcast. Gostaria de saber, né, quando você começou a explorar mais essa linguagem do desenho e qual a relação, né, do desenho com a performance? Quando eu ingressei na faculdade de artes visuais, eu comecei a explorar mais o desenho em outras superfícies também. Eu lembro muito de uma aula da professora Márcia, que a gente ficou desenhando na terra, em poça d'água, desenhos que tinham uma efemeridade, né? Tinham um outro jeito de existir. Existiam pelo gesto. E eu me interessei muito pelo gesto no desenho. E por um tempo eu comecei a explorar o gesto no desenho, pensar ele junto com a performance. A performance de fazer o desenho, de fazer um desenho grande, de riscar com o corpo como suporte. Então, isso aconteceu e eu guardei assim esses desenhos que comecei a experimentar e apliquei no meu estágio docente, né, para o ensino infantil. Eu levei as crianças para desenhar, utilizando o corpo como suporte, né, uma atividade fora da sala de aula, no pátio da escola ocorreu. Posteriormente isso, eu fiz uma oficina também sobre desenho e corpo na semana acadêmica. E explorei também diferentes suportes para pensar o desenho. A minha referência para isso é um projeto que se chama Desenhança, da Guadalupe. Esse projeto é um projeto que as crianças de 0 a 100 anos desenhar, dançar, vivenciar aquele momento de
de dar visibilidade para a imaginação, de criar roteiro para a imaginação com desenho, né? Amanda, e quais são os outros espaços que tu costuma inserir a tua arte? Paralelamente a isso, eu sempre mantive o hábito de desenhar na rua, desenhar nos espaços urbanos, desenhar nas paredes. Mas, principalmente sendo mulher também, a rua é um espaço muito violento, né? E a rua criou uma narrativa de violência comigo. Eu fui violenta, ela foi violenta comigo, eu fui violenta com outras pessoas, seguranças de lugares onde você não pode desenhar na parede. Mas isso fez eu pensar como eu vou desenhar na rua sem que ninguém encha o meu saco na hora que eu quero. E aí eu comecei a fazer a performance, que consiste num conceito que eu criei, que é de driblar as suspeitas. Pretensiosa? E essa ideia de driblar as suspeitas é tu te inserir naquela camuflagem, naquele cenário, de uma maneira que tu passe a ser uma atividade cotidiana ali quase, sabe? Não sei se eu vou entender bem. Foi o que eu fiz na performance Eu Preciso de Dinheiro, que eu boto uma roupa de trabalhadora da prefeitura, aquelas roupas normais de trabalho, de manutenção, e vou com uma trincha e um cal, escrevendo no meio da rua: eu preciso de dinheiro, grande, grandão, assim. Botei um cone para sinalizar também. Os carros desviavam, ninguém me buzinava, me aperreava porque eu tava fazendo aquilo. Então, essa foi uma ideia de driblar as suspeitas, assim, e desenhar na rua também. Eu acho que a performance e o desenho se encontram pra mim nesse lugar. No lugar que eu estou fazendo a performance de desenhar. E o desenho é o que vai ficar, é o que tem. E no corpo fica essa experiência de desenhar grandão. Eu acho o desenho, às vezes, ele é só uma sensação. Por isso que eu encontro muito corpo no desenho. Às vezes o desenho, ele é um desabafo, ele é um abraço, um vômito. É uma outra linguagem, é uma outra maneira de se comunicar. E o mais legal é que, embora cada um tenha seu motivo para desenhar, o único compromisso do desenho é que a tinta ou o lápis ou alguma coisa encontre a folha, né? Que esse encontro aconteça. Se esse encontro acontecer, você já tem um desenho. O risco. Então, Amanda, para deixar um pouco claro assim, que eu acho que não peguei muito bem, né? Teu interesse pela performance surgiu a partir da linguagem do desenho, né? A partir do gesto do desenho. Aí eu gostaria de saber também se isso é recente ou já faz bastante tempo que tu vem unindo, né, a relação do desenho com a performance. Eu tenho 27 anos. Bastante tempo, para mim é 50. Então, é recente. Eu comecei a explorar isso em 2016. Foi em 2016, no NARTE de Brasília, no Encontro Nacional dos Estudantes de Artes, em Brasília, que eu comecei a desdobrar mais a linguagem da performance. Voltando para Pelotas, eu fui para Porto Alegre. E fui para Porto Alegre porque a gente estava com a faculdade em greve, né? E lá eu comecei a
desenhar e pensar a performance juntas. Então, 2016, 17, 18, 19, 20 e 21. Fazem 6 anos que eu tenho relacionado essas duas coisas. Então, Amanda, também gostaria de saber como o público, né, em geral, reagiu diante o teu ato, né, artístico nas ruas, tanto do lado positivo quanto negativo. Eu acho que são públicos, né? É mais de um público. Porque quando tu bota uma coisa na rua, tu não controla isso. Então, dentro do pequeno circuito que eu faço parte, é bem aceito. Já passei em editais, já fiz residência, já ganhei dinheiro com performance. Não, mas não é que eu ganhei dinheiro. Ganhei um prêmio. E isso para performance, né? Pro desenho é diferente. Pro desenho tem pessoas que esperam que eu tenha um desenho mais técnico, né? Que eu vá fazer alguma coisa mais realista, ou esperam um desenho mais detalhado, às vezes. Mas geralmente as publicações que eu faço para venda, eu vendo. E recentemente eu comecei a pensar mais no desenho mais profissionalizante, com outras empregabilidades, desenho para outras coisas, desenho de uma maneira mais comercial, pela demanda da pandemia, para conseguir suprir com esse problema que está sendo a gente não ter vacina e atrasar várias coisas. O setor artístico perde bastante, o cultural, né? Não tá ocorrendo as feiras pra gente, as feiras de publicação independente, como a Parada Gráfica. Isso não acontecendo é meio difícil da gente, né? Enfim. Mas tem a internet, né? A internet, ela funciona bem pra isso também. O Instagram, ele funciona legal. Eu consigo, sei lá, disponibilizei uma série de prints, consigo comercializar eles ali. Mas o lance da feira é uma coisa que eu sinto falta, assim, também. Então eu acho que se eu sinto falta é porque rola uma movimentação, rola uma aceitabilidade do público. Então eu acho que é mais ou menos isso, assim. Amanda, como tu trabalha na área da educação, né, como arte educadora, qual foi a reação dos alunos e até mesmo de outros professores em relação do teu trabalho e de inserir, né, a arte e a performance na didática da escola com os alunos? Foi um dia bem legal. Os meus alunos amaram muito. A gente tinha uma relação bem legal. Eles eram da quarta série, quarto ano, ali entre 9 e 10 anos. 11. E as professoras também gostaram muito. Elas até saíram das salas, assim, para fotografar a atividade, para botar no mural da escola, né? Foi uma atividade legal, foi uma atividade que eu acredito que também tenha servido de inspiração para outras professoras se sentirem seguras também para sair com a turma da sala de aula. Muitas vezes também uma comodidade tu ficar ali trabalhando entre as quatro paredes, né?
aquele dia foi muito bacana. Elas falavam, como assim eles não estão saindo correndo? Eu ficava, mas correr pra onde? A gente tá aqui desenhando. Eles gostam de desenhar. A gente tem folhas gigantes que eles cabem dentro das folhas. Então, vamos desenhar? Aí eles vestiram as roupas, as folhas que eles desenhavam, que eram grandes, botavam como vestido. Aí, como capa. Foi legal, foi bem aceito, assim. Foi uma atividade... fez parte do meu plano de ensino, que meu plano de ensino era para trabalhar o fazer e o pensar do desenho, né? A imaginação. Então, esse fazer e pensar do desenho muito guiado pelo que eu acredito sobre a imaginação, sobre o poder de imaginação e de desenhar. Nossa, Amanda, achei muito bacana a tua forma, né, didática de lidar com os alunos, né, dessa tua criatividade de levar, né, teu próprio trabalho para dentro da escola e exercer ele com os alunos, né, e eles receberem de forma positiva, né, achei perfeito, maravilhoso, assim. Porque eu mesmo, antes de ter noção, né, do que era a arte, da onde ela poderia ser inserida, quais as linguagens possíveis que eu poderia inserir, né, a minha arte, né, antes de ter todo esse conhecimento na escola, eu aprendi a arte de uma forma nada expressiva, né, liberdade zero, porque os professores, que às vezes muitos nem eram, né, arte educadores, a maioria, na real, não era arte educadores, porque na minha época, né, tinha poucas, acredito eu que tinha poucas pessoas formadas nessa área. E elas pegavam e davam, tipo, um desenho pronto pra gente, pras crianças, né. Então a gente não tinha essa liberdade de expressão, porque já entregava o material pronto pra gente e a gente tinha que colorir aquele pedaço de papel que já vinha de mão beijada pra nós, né. Tipo, a gente não tinha liberdade pra fazer outras coisas e, tipo, era aquele correto, sabe? Ai, não pode sair pra fora do desenho porque vai estar errado e tal. Então, acho que tu, como arte educadora, tu tá cumprindo totalmente o teu papel. E meu coração fica quentinho por saber disso, né? Que tu realmente tá conseguindo passar teu ensino adiante, né? Coisa que alguns professores às vezes não conseguem fazer e nem serem formados nessa área, né? Então, Amanda, também gostaria de saber como você está lidando, né, com o teu processo de produção em relação ao contexto pandêmico, qual estamos atualmente. Obrigada pelo elogio. Trabalhar na escola com arte é um desafio muito grande, principalmente agora, nesse momento da pandemia, está sendo desafiador também. Eu ainda tô fazendo o meu segundo estágio docente, né? E é numa escola rural. E é remoto, né? Então tá muito complicado mesmo. É uma coisa que deixa bem desmotivada, mas eu busco pensar no quanto eu gostaria de ter tido professores legais, assim, e o quanto eu gosto também de estar dentro de uma sala de aula. Eu gosto muito de crianças, eu gosto de estar com elas, assim, de conversar, de brisar, assim, com as crianças. Eu acho que não tem preço, assim, tu tá aprendendo também, sabe? Eu acho que trabalhar na escola é uma maneira de sempre se manter atualizado. É uma possibilidade, né? Nem todos os professores que trabalham na escola fazem isso. Até porque a gente é bem desvalorizado. Mas eu gosto de me manter atualizada. Atualizada, mas não é como atualizar uma máquina. É diferente. Tá entre as crianças eu acho que é um contato quase divino, assim, sabe? É uma coisa muito boa mesmo. É uma sensação boa. As crianças são sinceras, mas elas também mentem. Mas
mas elas são sinceras, elas são legais. A gente não tem muitas coisas para criança no mundo, né? Cidades são para pessoas adultas. Para as crianças só sobram os brinquedos, assim, como se as crianças não produzissem pensamento, conteúdo. Enfim, divagâncias. Obrigada pela oportunidade novamente. Durante a pandemia, eu entrei bastante em crise, assim, é difícil uma noção de perspectiva frente a todo esse cenário negacionista e negativo também que a gente tem no Brasil, né? Essa desordem política. Então, eu decidi que, pelo menos em 2020, eu não ia fazer performance. Em 2021, não sei, embora meu corpo diga que sim, eu digo que não. Mas eu sigo desenhando, eu tenho desenhado bastante digitalmente, eu sinto muita falta do ateliê de serigrafia e da faculdade, porque, enfim, lá eu podia desenhar e testar também outras maneiras de aplicar o desenho. Isso é o que mais me faz falta, assim. Mas de resto, eu tenho encarado de boa, assim, dentro do surto possível. Eu tenho cuidado bastante dos meus pais, eles são mais velhos. Então, a preocupação é bem grande. Cuidado bastante de mim também. E nos momentos em que eu me sinto mais afetada, assim, por esse cenário exterior, eu tento jogar alguma coisa. Os jogos, eles trazem bastante referência pra mim no desenho também. Andar de bicicleta e me manter segura e respeitando o isolamento social. Nossa, mano, imagina, né? Se o ensino remoto para nós que somos alunos, né, já não é muito fácil, assim, né? Bem complicado, ainda mais a gente que faz arte, né? Bom, eu faço bacharelado, né? Então tem muito lugar de fala na parte da licenciatura, né? Mas tá sendo bem complicado também, né? Essa questão remota. Até mesmo porque, tipo, a gente via em ateliês, né? Então, querendo ou não, a gente sente falta, né? Do estar ali, de criar naquele lugar, naquela hora, né? Então, em casa mesmo, assim, tipo, a minha produção mesmo diminuiu muito, sabe? Muito mesmo. Aí eu acho que eu te compreendo um pouco desse lado, né? Do produzir e tal. E em questão, né? De dar aula, assim, para os professores deve estar sendo bastante difícil, né? Tentar produzir conteúdos que os alunos consigam interagir de uma forma positiva, né? Então, Amanda, eu gostaria de saber, né, se tu tem alguma mensagem para falar tanto para arte educadores, né, quanto para alunos, quanto para a galera das artes aí, né, em geral. Se tem alguma mensagem, né, para passar para eles, tanto pessoal, né, tanto para o contexto que estamos vivendo, né, que não está sendo fácil para ninguém. Então, a minha mensagem, ela é mais pra galera não se desmotivar, não desistir. Eu acredito muito, assim, que depois de todas essas coisas ruins, vai ter que ter alguma coisa boa. Não é possível ser uma coisa ruim novamente. E que as pessoas transfiram o seu título de eleitor para a cidade em que estão, para que ano que vem, em 2022, a gente vote com sabedoria e transferindo o título que também a gente possa falar com propriedade, né?
Então, quem ouvir esse podcast, verifica o teu título, se ele tá na tua cidade, se tu vai estar na cidade onde tu vota, e se não tiver, transfere. É essa a mensagem que eu gostaria de dar. Então, Amanda, muito obrigada, né, por ter passado essa mensagem, que inclusive é de grande importância, né, pra galera aí ficar ligada, né, e não cometer mais um erro, né. Então, galerinha, agora que já conhecemos, né, um pouco da artista e da sua arte, né, mais um Artcast vai chegando ao final. Então, Amanda, mais uma vez, né, muito obrigada por ter aceitado nosso convite, né, para participar do Artcast. E até a próxima, né? Quem sabe nós encontramos mais uma vez por aí. Então, gente, o Artcast de hoje vai chegando ao fim.